A equipe do Me Diga Algo é composta por comunicadores. As informações utilizadas para fazer esse episódio foram retiradas de artigos e sites, portais, entre outros. Os links para cada uma das fontes estão na descrição do episódio. Qualquer informação errada, sintam-se livres para nos corrigir, que podemos fazer uma errata em um episódio futuro. Imagine que você acabou de chegar em casa ou finalizou um dia longo de trabalho. Você está cansado, o corpo está tenso e tudo o que você quer é dar uma relaxada. Se você trabalha fora, então, provavelmente uma das primeiras coisas que vem à mente é um banho bem gostoso e depois colocar uma roupa bem confortável. Nessas horas, com certeza, a última coisa que você vai se perguntar é: da onde vem o banho? Quer dizer, se lavar é algo tão natural pra gente. Somos ensinados desde crianças que tem que tomar banho todos os dias. Mas nem sempre foi assim. E nem sempre o banho foi só um banho. Ao longo da história, e até hoje em dia ao redor do mundo, o banho pode ter uma concepção bem diferente. Boas-vindas ao Me Diga Algo que eu não sei sobre banho. Chua gostoso! Olá, curiosos e curiosas! Olá, Lu! Olá, Ju! Olá, Dan! Oi! Mais um episódio que a gente conta com a presença incrível de nosso roteirista e editor, Daniel Fantinelli. Oi, Mozi! É que depois da minha participação do episódio de Divas Pop, os fãs do Me Diga Algo pediram muito o meu retorno e como uma boa diva eu atendi. Brincadeira, ninguém pediu nada pra eu voltar, mas eu me meti, eu pedi pra voltar pra falar nesse episódio simplesmente porque eu amo banho, eu amo tomar banho, eu adoro me sentir limpinho, fresquinho, cheiroso. Às vezes eu acordo assim meio pra baixo. Me dá 3 minutos embaixo d'água que minha animação sobe uns 50%. E vocês gostam de tomar banho ou vocês, tomam banho assim, sem ligar muito? Ah, só um banho. Eu amo tomar banho. Eu gosto, eu acho que dá um up, assim, muda a vibe, bem como você falou. Se tá meio pra baixo, um banho é perfeito. Você volta se sentindo limpo, se sentindo confiante, sabendo que não tá com CC, que não tá com bafo. Porque eu faço a lavagem completa, às vezes eu escovo os dentes embaixo do banho. Não sei se é recomendado de sustentabilidade, mas eu faço isso. E eu saio do banho, assim, limpo, sabe? Dos pés à cabeça. Eu amo banho, eu gosto muito. Eu gosto tanto que às vezes eu esqueço se eu me lavei ou não do banho. E daí eu saio. Será que eu me lavei? Porque eu entro num mundinho ali, um mundinho aquático, que eu amo tanto. Mas eu tento não ser a pessoa que demora muito, porque, né, além de poluir o planeta e acabar com a água, é um gasto muito grande. Mas se eu pudesse, eu acho que eu ficava inteiro, todo enrugadinho. Eu sei. Vocês colocam playlist pra tomar banho? Porque eu faço o Luidipalooza. Assim, no máximo são 2 músicas, 3, assim, porque daí eu já começo a, né, fazer a conta de quantos minutos eu tô no banho. Mas tem um Luidipalooza, às vezes eu falo assim, não, hoje vai ser só a Beyoncé. E aí a Beyoncé traz Beyoncé. Às vezes é tipo, não, hoje tá misturado. Mas sempre tem um tema. O banho sempre tem um tema, assim, uma música que vai envolver, né, o sabão e juntar tudo pra deixar um pacote legal de banho. Então, eu tenho que levar o meu celular pra colocar o timer, porque se deixar, eu também fico lá muito tempo. Então, assim, né, pelo bem do planeta, eu tenho que levar um timer e música não funciona pra mim nesse quesito, assim, de contar tempo. Porque eu me perco, eu começo a viajar na música e aí eu acabo me perdendo no tempo de novo e passa muito mais. Porque a música também fica diferente, sabe? Eu tenho essa teoria de quando eu entro no chuveiro, parece que o tempo lá dentro passa mais rápido do que o tempo aqui fora. As músicas passam mais rápido, nada faz sentido, sabe? E aí eu acabo demorando bem mais do que eu gostaria, então eu tenho que levar o meu celularzinho e colocar o timer ali, né? Senão a coisa vai longe. Nossa, eu amo pôr uma musiquinha também
tomar banho com uma musiquinha, às vezes eu gosto, porque eu incorporo a diva que eu estou escutando. Então eu já fui Beyoncé, já fui Britney, já fui Gaga, já fui Ariana. Eu sempre danço horrores. E daí, de novo, às vezes eu saio do banho e falo, será que eu me lavei mesmo ou só performei? Porque às vezes eu só performo e daí eu tenho que voltar e tomar banho. Mas enfim, outra pergunta. Já que todo mundo aqui gosta de banho, sempre foi assim? Desde sempre? Quando vocês eram criancinhas, vocês sempre gostaram de tomar banho? E sim. Pra mim o banho sempre foi um momento feliz, assim. Quando eu era bem pequeno, meus pais iam me dar banho, né? E eles entravam junto, faziam uma festa. Era sempre uma coisa tipo, nossa, é uma parte legal do dia, né? E pra mim sempre foi muito tranquilo. Eu sempre gostei muito de banho. Eu nunca gostei de tomar muito banho demorado. Eu cronometro, assim, tipo, eu me lavo e aí eu saio do banho. Independente se a música tá na metade ou não. Porque, não sei porquê, eu gosto de banho, mas pra mim ele é tipo um ritual bem certinho, assim, eu entro, faço tchá, cabelo, fiquei pronto, acabou, entendeu? Se o Luigi sempre foi um garoto certinho, que tomava banho rapidinho, eu era o assassino do meio ambiente. Porque eu amava banho, eu levava meus brinquedos e eu ficava lá um tempão. Era difícil me tirar de lá de dentro. Essa era a dificuldade, não era me fazer entrar. Inclusive, gente, olha as coisas. A minha avó, na casa dela, o banheiro era bem grande, tinha um box bem comprido. Aí o que eu fazia? Eu passava sabonete no chão do box todo e ficava escorregando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E o chuveirão lá ligado. Greenpeace, cadê você? Achei o causador da falta de água do mundo. Fui eu. Com toda certeza fui eu. Não é à toa que a gente é um casal, porque eu também demorava muito desde criança. Eu ficava imaginando o filme e eu ficava representando, tipo, historinha, assim, sabe? E eu era todos os personagens. Isso tudo acontecia dentro do banho. Mas o Luigi me deu outra ideia de pergunta, que eu já vou aproveitar. Imagina tomar banho no Big Brother. O quão sofrido não deve ser. Eu não ia conseguir. Deve ser muito ruim, porque você tem que... Assim, quem já fez natação entende a questão de tomar banho no pós o treino, né? Que é aquela coisa, será que você tira a sunga e se fica tranquilão, assim, com todo mundo? Ou você... Eu, quando era criança, eu não tirava. Eu tomava banho tipo Big Brother, assim, com a sunga ali, depois eu ia, pegava minha toalha e fazia os malabarismos. Eu tirava e tomava meu banho e depois eu saía pelado e colocava a cueca lá depois. Porque no começo eu levava a cueca pra vestir dentro do box, mas sempre caía no chão, nossa... um auê. Aí depois eu comecei a me vestir lá fora, né? No vestiário junto com as outras pessoas, mas aí eu colocava a cueca por baixo da toalha, bem que nem BBB. É complicado, todo esse rolê. Mas assim, no BBB, eu acho que o meu problema não ia ser tomar o banho de sunga. O problema é eu ter que ficar me preocupando em mostrar demais ou não. Porque tomar banho de sunga é o de menos. O problema é quando você vai, sei lá, lavar suas partes íntimas, você dá uma baixadinha assim na sunga, uma deslocada ali, e de repente, pá, tá lá sua piroca no Twitter. A piroca já está viralizada. Olha lá meu cu online. Meu cu está online. Eu também sentiria essa dificuldade, assim, eu acho que ia ser um pouco Ana Clara. A produção ia falar, Juliano, vá pro banho. Porque eu ia odiar ter que dividir banho com outras pessoas também. E todo mundo meio que, tipo... agora é a tua vez de se ensaboar. Agora... Isso o tempo todo. Porque, uma vez ou outra, ok. Mas imagina toda vez que você vai tomar banho. Você tem que dividir com alguém. Você tem que contar o tempo. Você tem que cuidar pra não mostrar demais. E você tem que se lavar direito, né? E às vezes é naquele banheiro porco que ninguém lava. Naquela casa. Ia ser sofrido pra mim tomar banho no Big Brother. 20 pessoas, um banheiro. Gente, eu vou falar, a gente tá perguntando muito sobre o banho, mas assim, vocês sabem da onde que veio a ideia do banho? Da onde, Mico? Será que a gente sempre toma banho? Né? Porque tem animal que toma banho, mas assim, o ato de se lavar com água corrente pra tirar a terra e outros sujeiras do corpo é um hábito de tempos incontáveis. Talvez a gente possa dizer que nós, humanos, a gente sempre fez isso. Até, como eu falei, tem muitos animais que tomam banho também. Nem sempre com água, às vezes, né? Eles tomam na lama, dependendo da pele do animal, né? E de onde esse animal tá. Mas
É uma coisa muito instintiva. Se você tá sujo, você passa uma água que sai aquela sujeira, né? A coisa começou a ganhar uma forma diferente quando a sociedade humana começou a ficar mais complexa. Quando o ser humano começou a desenvolver a espiritualidade, o banho começou a ser visto de outra forma. A água, muitas vezes, é relacionada à pureza. Então, se banhar era uma forma de limpar o corpo e o espírito. Se a gente for lá para o Egito Antigo, os egípcios pensavam que era assim mesmo, que limpava o espírito. Os gregos antigos se banhavam antes dos seus rituais, pelo mesmo motivo, para ficar puro. E segundo Christian Jacques, que é um estudioso do mundo egípcio, abre aspas, ele falou, mais do que limpar o corpo, eles presumiam que a água limpava a alma. E não é só isso, claro. No Egito faz um baita calor, então o banho era bem necessário. Os mais ricos se lavavam até 3 vezes ao dia com a ajuda dos seus escravos, usando bacias. O conceito de banheira ainda não tinha chegado nessa época, uma pena, coitados. E além de água, eles usavam cinzas, sais alcalinos e até óleos vegetais perfumados. As cinzas eram usadas pois, assim como os sais específicos que falamos, elas também têm caráter alcalino, o que ajuda na limpeza. Na Grécia Antiga, eles também usavam cinzas, além de pedras, pomes, argilas e bicarbonato de sódio. Outra coisa que se fazia era passar óleos no corpo, que serviam para grudar a sujeira. E aí eles usavam um objeto chamado estrígio para raspar a crosta de sujeira com óleo da pele. Outra curiosidade é que na Grécia a higiene era tão importante que tinha até uma deusa que a representava. O nome dela era Hygia. Inclusive, é do nome dessa deusa que veio a palavra higiene. A Hygia era a deusa da limpeza, da saúde e da sanidade. Deusa Hygia, por favor, vem aqui, sanidade mental. E olha só que legal, a Hygia era filha de Asclépio. Eu amo os nomes. Deusa cura e da medicina. Asclépio, enquanto deus da medicina, oferecia a cura das doenças. Hygia, a filha dele, e deus da limpeza e da saúde, era associada à conservação do bem-estar. Então, você vê como os gregos antigos associavam hábitos de higiene à conservação da saúde e prevenção de doenças. Doenças que os gregos consideravam que também eram influenciadas pelo estado de espírito da pessoa. Por isso, Hygia também era a deusa da sanidade. Tudo meio que se interliga. Ah, eu achei isso tão fofo. Tudo interligadinho, tudo tem o seu deusinho. E tipo, imagina você vai tomar um banho de agora eu vou homenagear Hygia e tomar o meu banhinho. Pois é, eu achei legal também que tem o deus da saúde e a deusa da higiene são filhos um dos outros, né? Tipo assim, dentro da mitologia grega, eles fazem parte do mesmo ramo, digamos assim, mesma família, né? Faz muito sentido isso. E se você pensar que faz quantos anos e a gente não tem... Assim, eles até talvez saberiam sobre medicina e tal, mas a gente não tem nenhuma comprovação, né? Que eles tinham papéis que escreviam sobre isso. E eu acho muito engraçado que desde então a gente já sabe que higiene e saúde estão juntas. Eu acho muito inteligente da parte deles, né? Porque eu acho que isso pode ser só uma ignorância da minha parte, né? Mas eu tinha a concepção de que muito antigamente a relação com a saúde era tipo, ficou doente e curou. Mas não, os gregos antigos já estavam pensando nessa questão da prevenção, já tinham sacado que você tá limpinho e tá num ambiente limpo, podia evitar que você ficasse doente. Eu achei isso muito esperto, muito inteligente, e eu acho que já é uma lição para eu parar de subestimar o ser humano. Porque em algum momento a gente fez coisas boas. Pode não ser hoje, mas em algum momento a gente já fez coisas boas. Sim, e eu achei também outra curiosidade interessante, um pouco triste, né? Que o banho já era visto como uma parte de status, tipo no Egito, que só os ricos tomavam banho 3 vezes por dia e eles usavam os escravos para dar banhos nele, porque eles não tinham a capacidade de se lavar, eles ficavam ali bem de boas. É difícil, né? É fácil criar mitologia, é difícil você conseguir fazer as coisas do dia a dia sem um escravo, né? Essa era a ideia deles. Tirar o rastro de cocô do cu, tem que usar um escravo.
Toda essa questão da escravidão, quando a gente olha pra trás, assusta um pouquinho, né? Porque, tipo, era muito comum ter escravos por muitos e muitos anos. Sim, foi o primeiro método de produção, acho que o ser humano utilizou foi o escravismo, né? Acho. Ah, e vale lembrar... Que horror, o ser humano, ele só nos surpreende. E vale lembrar, também acho que vamos deixar registrado, porque assim, graças ao nosso passado aqui no Brasil, a gente relaciona muito a escravidão com a questão de raça. Mas nessa época, por exemplo, na Roma Antiga, quando a gente falava de escravidão os escravos não eram necessariamente pessoas negras, porque os escravos eram pessoas que foram sequestradas durante a guerra, pessoas que se endividaram tanto que não tinham mais como pagar as suas dívidas, então acabavam ficando se tornando escravas das pessoas com que elas contraíram essa dívida. Então, assim, todo mundo podia ser escravizado, sabe? E isso que eu ia falar, tipo assim, nenhuma forma de escravidão era uma forma, tipo... Assim, não era um trabalho, né? Tipo assim, era uma punição. Era uma punição por alguma coisa que você deixou de fazer ou que você fez. Então, Ou às vezes que você não fez nada, imagina, tipo, você tá lá de boa e de repente chega um exército, invade o lugar onde você mora e você é capturado e é transformado em escravo. Você é vendido como se fosse uma mercadoria e alguém vira teu dono. E aí você se torna escravo daquela pessoa. E detalhe, eu não sei como que era em outros países, mas na Roma Antiga, por exemplo, se você nascesse de uma escrava, você não era livre, você era escravo também. Então, tipo, é uma coisa que, uma vez que você se torna escravo, isso passa de geração em geração. Era muito difícil sair dessa condição de escravo. bizarro que a pessoa podia fazer o que você quiser, o que ela quiser com você. Nossa, imagina que doido, você tá devendo tanto pro Estado que agora você vai ter que lavar o cu do faraó. E às vezes não era nem do Estado, né? Às vezes era só um cara que, tipo, ele era um mercador muito rico, você não conseguiu pagar suas contas, e agora você é de uma pessoa. Você não é nem do Estado, você é de uma pessoa. Nossa, assim, o mundo era um caos. Já era um caos. Mas, voltando pro assunto do podcast dessa semana, a gente já consegue reparar que o ser humano já tinha rituaizinhos na hora de tomar banho. Tipo, tanto os egípcios quanto os gregos passavam óleos, eles faziam certas coisas que até hoje a gente faz. E eu queria perguntar pra vocês, se vocês têm algum tipo de ritual do banho de vocês, como é que é o banho de vocês? É sempre igual? Vocês sempre fazem a mesma coisa? Ou vocês inovam? Não faço sempre a mesma coisa, não. Tem uns diazinhos que eu tô mais a fim de relaxar, que assim, o banheiro daqui de casa, ele tem 2 lâmpadas, né? Uma mais perto do espelho e outra bem no centro dele. Às vezes, eu deixo só mais perto do espelho ligada e fica aquela meia luz, assim. Aí, quando eu resolvo pôr música, que não é sempre, eu gosto de lo-fi, né? Que é aquelas músicas de batidinha bem leve, bem suave. Aí eu coloco aquilo lá, aí eu vou tomar meu banho, aí eu saio, faço meu skincare, tudo com calma, tudo na vibes. Acho que esse é o meu ritualzinho, assim, quando eu quero dar aquela relaxada especial. Mas o Dani faz um spa inteiro, tem meia luz, tem lo-fi, skincare. Gente, Eu só não faço cromoterapia porque eu não tenho a lâmpada colorida, porque senão eu faria também. O meu cunhado faz cromoterapia, o esposo do meu irmão, e ele gosta muito. Não, um dia eu tava dormindo lá na casa deles e eu perguntei, nossa, Fábio, por que você tem uma luz de LED com 1000 cores aqui no banheiro? Ele falou, é cromoterapia, faz muito bem. Eu falei, gente... E você, amigo, quais são os seus rituaizinhos do banho? eu fiquei interessado na cromoterapia, vamos fazer um podcast sobre isso, gente. Mas assim, o meu ritual é bem, assim, diretão. Eu entro no banho, eu faço um cocôzinho antes do banho, às vezes não, às vezes sim, mas eu sento ali pra ver o que acontece. Aí, enquanto tá esquentando a água, né, demora um pouquinho. Aí, esquentou rapidinho, uns 1 minutinho, eu entro no banho. E é de cima pra baixo, pra mim. É cabelo, rosto, corpo, pé, entendeu? Assim, bunda, foi. E aí eu me enxago, não lembro.
E aí, acabou, entendeu? Eu me seco, também tem um ritual de me secar, que é de cima pra baixo também. Eu aprendi isso quando eu era pequeno, porque eu me enxugava de baixo pra cima e toda vez que eu chegava na cabeça, minha perna tava molhada de novo. E claro, eu era uma criança, né, gente? E aí eu comecei a pensar, por que será não de cima pra baixo? Esse podcast tá super profundo, porque eu amo que a gente vai, tipo assim, nossa, escravidão é ruim, não sei o que, é pra tipo... Eu me enxagou de cima pra baixo, sabe? É a magia do Mitigal que eu não sei. Não, além desses rituais, eu só gosto de abrir a porta pra me secar, sim, com o bafo do chuveiro saindo, sabe? Assim, eu gosto que entre vento gelado. E aí esse é o ritual. Não tem outro segredo. Eu não tenho um ritualzinho, eu acho. O meu banho sempre são variados. Tem dias que eu lavo o cabelo primeiro, tem dias que eu lavo o corpo. Mas eu gosto de, às vezes, só, tipo, relaxar e ficar assim, sem fazer nada, e a água caindo, assim, em mim. É gostoso. Ai, tem uma coisa que eu amo, um dos meus cheiros favoritos na vida é o cheiro de pós-banho. Sabe aquele vaporzinho com cheirinho de sabonete no ar? Eu adoro. Nossa, como eu gosto. Ai, é uma delícia. E falando em sabonete, Ju, sempre teve sabonete na vida? Assim, porque eu não lembro. Eu não tava na Grécia Antiga. Tinha sabonete lá? Olha, eu acho que hoje em dia todo mundo concorda que um bom banho não existe sem sabonete. Mas, amigo, te respondendo, essa é uma invenção bem antiga, sim. E, na verdade, o sabão nem foi criado pensado no banho. Ele foi criado pensado nas roupas. É porque, antigamente, as roupas eram lavadas nos rios e, para tentar tirar as manchas e sujeira, as pessoas batiam com a roupa nas pedras, na margem do rio, porque o atrito ajudava a sujeira a desgrudar do tecido. Mas pensa no trabalho que era fazer isso. Então, uma forma de facilitar o processo, né, em vez de ficar batendo, era adicionar cinzas de vegetais à lavagem. Porque as cinzas são ricas em sais de potássio. E a gente até falou na curiosidade anterior que os egípcios e os gregos se lavavam com cinzas, né? Pois então, sabendo das propriedades delas e de como ajudavam na lavagem, os fenícios, quem lembra dos fenícios da aula de história, né? Os fenícios tiveram a ideia de juntar cinza com gordura animal, que não se dissolve na água, né? E por ter uma substância chamada estearina. Então eles juntaram a gordura com a cinza, deixaram fervendo no tacho, até aquela mistura se transformar em duas novas substâncias. Na superfície da mistura, em cima de tudo tá boiando, surgia uma substância esponjosa que se solidifica quando é resfriada. O nome disso é sabão, e já existia há muito tempo. Lá no fundo do tacho, né, que depois de ferver tudo, ficava uma substância líquida, que hoje a gente conhece como a glicerina. O sabonete nada mais é do que sabão misturado com glicerina e óleos vegetais, como óleo de coco ou de palma, além de essências e óleos essenciais. Só que, apesar de conhecido desde a antiguidade, o sabão e principalmente o sabonete eram artigos de luxo. Esses produtos só foram se popularizar no final do século XIX e ganharam um impulso graças à publicidade. A relação entre o sabão e a publicidade é tão íntima que chegou a dar nome a produtos culturais de entretenimento nos Estados Unidos. Você já ouviu falar do termo soap opera? É um termo clássico inglês para chamar as novelas. E aí você fica se perguntando, o que tem a ver o soap de sabão aí no meio? Bom, era porque eram intervalos de comerciais das novelas que passavam muitas propagandas de sabão e sabonete. Daí o nome Óperas de Sabonete, porque você assistia a novela e um bocado de publi de sabão. Gente, sabão foi um hit no final do século XIX. Que bom, né? Podia ser antes. Mas assim, fiquei feliz que a gente viveu depois do hit do sabão. Aham, ainda bem, né? Vocês têm sabonetes preferidos? Existe isso? Será que as pessoas têm? Eu tenho umas marcas que eu gosto, sim. Mas eu vou muito pelo cheiro, entendeu? Eu tenho duas coisas que quando eu vou comprar sabonete... Olha só, vamos falar de comprar sabonete. Eu compro sabonete escolhendo duas coisas. O cheiro, que tem que ser gostoso, né? Pra eu passar no corpo.
E eu gosto de sabonete que hidrata. Eu não gosto daquele sabonete pura glicerina. Porque eu acho que... Eu entendo que faz muito bem, às vezes, pra pele se usar só glicerina. Porque gruda a sujeira e sai. Mas eu gosto do sabonete mais cremosinho, assim. E você, amor? Você tem algum sabonete que você gosta mais? Não tenho, não. Assim, tem uma marca que eu gosto mais, mas ela não tá patrocinando esse podcast, então eu não vou falar o nome dela, mas se ela quiser, ela pode vir, tá? Entrar em contato com a gente. Mas nessa marca, por exemplo, eu não tenho um preferido. Tem os cheirinhos que eu gosto mais. Mas assim, eu gosto de todos, então não tenho essa preferência, não. Você tem alguma que você goste mais? Também não, mas eu tenho uma curiosidade que na minha vida eu nunca fiz e eu quero muito fazer, que é entrar numa banheira e colocar uma bath bomb e ela explodir ali, sair sais e em mim, eu, uau, coisa cheirosa, deve ser incrível. Eu nunca tive essa oportunidade na minha vida e eu imagino que deve ser incrível. E eu acho que bath bombs são coisas maravilhosas. Tem bath bombs em formato de pokebola, tem bath bomb em formato do Kirby, tem bath bomb em formato do espaço. Eu acho isso incrível. Eu fico imaginando que deve ser uma sensação maravilhosa. Você tacar aquilo e começar tipo um eno na água e você ali, parece que você tá cozinhando junto. Ai, deve ser incrível. Gente, pirei, desculpa. Entrei ali no modo bath bomb, mas é isso, quero um dia usar bath bombs. Ah, mas eu super concordo. Eu nunca tomei banho com sais de banho. E eu adoraria. Queria saber como é essa experiência. Ai, gente, deixa eu pentear meu cabelo aqui. Eu já tomei, tá? Muito bom, me senti muito patricinha. Não, é bem gostoso. Mas eu vou ser bem honestão. Aqui em casa, eu moro em Nova York, então meu chuveiro tem uma banheira embaixo. Eles tomam, é sempre assim, em vez de ter um box, é uma banheirinha e uma cortininha. E aí, o que eu faço? Às vezes eu tomo banho de banheira. É raro, porque demora pra encher, e aí demora pra esvaziar. E aí é um rolezinho, assim, sabe? Você tem que estar preparado com um tempinho a mais pra tomar banho. E a bath bomb é bem legal. Faz bem eno. Eu tenho vontade de jogar várias, assim, pra ferver tudo, porque eu acho que ferve pouco ainda. Eu juro, essa parte do fervescente é o mais legal. É sério, vale a pena fazer um bath bomb um dia. Mas eu acho um pouco caro os bath bomb. Eu fico tipo, será que eu vou comprar pra um banho só? É só em ocasiões especiais que eu faço isso. Eu não fico saindo por aí comprando bath bombs. Mas aqui vende saco de sal. Sais de banho, assim. Aí vale a pena, porque esse saco se joga ali... Só não fica efervescendo, mas se fica salgadinho. Então, isso que eu ia falar, nossa, você tá com o salzinho ali, pronto, temperou. Temperou, joga ali um orégano já, um molhinho de pimenta, um tomilho, ficou pronto. Ah, mas eu vou confessar que eu ia amar ter banheiro em casa. Eu acho que eu ia separar um dia, tipo, sexta-feira, sabe? O dia do sextou. Esse é o dia que eu ia entrar na minha banheira e eu ia ficar lá e ninguém me tira. Se pá, eu durmo. Porque água quente me deixa sonolentinho, assim. Ah, eu gosto. Gente, eu vou falar bem a verdade. A banheira que eu tenho aqui não é cheia dos paranauê. Tipo, é uma pia grande, entendeu? Não é muito complexo, assim, entendeu? Fazer uma pia desse tamanho. Eu acho que se vocês forem reformar a casa de vocês um dia, vocês podem pensar. Vocês compram uma piazona. O Juliano, se tiver uma banheira em casa, o Juliano não sai dela. Não sai dela. Principalmente no verão. Ele encher aquilo lá de água gelada e ia ficar. Porque toda vez que chega o verão, ele fica, ai, como eu queria uma piscina, ai, como eu queria uma banheira, ai, como eu queria estar na água. Eu sou uma pessoa muito aquática. Eu, desde criancinha, eu amo nadar, amo fazer as coisas. Então, próxima casa aí, Danjo, vamos focar na banheira. A gente volta e conta se a gente conseguiu. Goals. Relationship goals. Gente, vocês sabiam que durante um bom tempo da história da humanidade, o banho não era uma coisa privada que a gente faz assim, só eu ali no meu banheiro. Era público. Os grandes banhos públicos já eram realidade na Babilônia e na Grécia. Mas foram os romanos que os popularizaram e chamaram de termas. Né? Termas e Jurema aí.
Não é a mesma coisa, mas a gente entende. A sociedade romana tinha basicamente 4 classes: os patrícios, da nobreza, os plebeus, os escravos e os clientes, que eram prestadores de serviços. Originalmente, os patrícios, que aí vem a patricinha, é quem se banhava nas termas, né? A patricinha. Mas esses lugares se tornaram tão populares que todo mundo começou a frequentar. E por isso foram construídas grandes termas. Entendeu? As patricinhas, vamos lá, modernizando, as patricinhas foram as influencers e popularizaram os banhos na sociedade romana. As maiores termas eram verdadeiros projetos arquitetônicos, super opulentos, com lindos jardins, piscinões e tudo mais. Tinham termas que até ofereciam serviço de sexo pago aos frequentadores. Não eram muitas, mas segundo registros, uma minoria fazia isso sim. Bom, e você deve estar se perguntando agora, como que funciona essas termas, esses banheirões, esses banheiros públicos? Para começar, vale dizer que mesmo que todo mundo pudesse frequentar, os patrícios, as patricinhas, ainda não gostavam de se misturar. Então, eles procuravam ir nos horários em que as demais faixas sociais não frequentavam, que era de manhã, quando a maior parte das pessoas trabalhava. Era comum que os patrícios levassem seus escravos como companhia para ajudar a se lavar, trocar de roupa e etc. Os plebeus, clientes e escravos costumavam trabalhar de manhã. Aí faziam uma pausa para o almoço e descanso. Trabalhavam mais um pouco e daí lá pelas 4 da tarde já estava todo mundo se preparando para ir às termas. A vida noturna na Roma antiga não era uma realidade, pois poderia ser perigoso andar à noite na rua, e ser visto sozinho perambulando nesse horário podia até ser considerado suspeito. Então, o happy hour da época era ir aos banhos públicos, relaxar, se limpar, bater um papo, socializar. Depois ia todo mundo para casa, limpinho, jantar e dormir. Outra coisa importante é que, na maioria das vezes, homens e mulheres não ficavam juntos. Quando as termas não tinham espaços separados, era feita uma divisão de horário. Por exemplo, da hora tal a tal é a vez dos homens. Depois, da hora tal a tal é a vez das mulheres. E os banhos não eram só chegar, tirar a roupa e cair no piscinão, não. Era todo um processo. Tudo começava no apoditerium, que eram os vestiários. Eram salas com alguns bancos, estantes, nichos na parede para as pessoas guardarem os pertences. Depois disso, muitos optavam por ir à palestra ao invés de ir direto para o banho. E não, a gente não está falando de uma aula, um TED Talks que todo mundo ia pelado. Calma, a palestra era como eles chamavam uma espécie de ginásio, onde as pessoas iam se exercitar e praticar esportes. Vida saudável na Roma antiga, gente. Era uma prática para homens e para as mulheres também. Elas não costumavam participar de lutas, né, mas super se exercitavam e praticavam outros jogos e esportes da época. Além dos exercícios individuais, havia esportes que também podiam ser individuais ou coletivos. Um esporte coletivo bem comum, por exemplo, era o harpastum, que lembra muito o rugby dos dias atuais. Depois da malhação ou da pelada com os amigos, literalmente, a galera passava o estrigil pelo corpo, aquele artefato para raspar a sujeira e suor que ficavam grudados na pele, sabe? A gente falou agora há pouco. E aí sim, o banho de fato começava. Depois da ginástica, eles iam para o caldarium, que é o banho quente. Lá tinham piscinas com água aquecida por caldeiras e o próprio vapor quente já transformava o lugar em uma sauna. Era aqui que a galera limpava o corpo todo, pra valer. Cortava as unhas, fazia a barba, se depilava. Bom, depois do caldarium, as pessoas iam para o tepidarium, que era uma sala levemente aquecida. Não tinham piscinas, mas no máximo uma banheira de água morna. Tudo morninho. A ideia é que as pessoas passassem por essa sala para não sofrer um choque térmico de sair de um lugar tão quente, que era o caldarium, para um lugar tão frio, né? Essa sala, o pessoal aproveitava para relaxar nas espreguiçadeiras, conversar um pouco mais, pôr a fofoca em dia. E quem tinha escravos aproveitava esse momento para pedir uma massagem, né? Óbvio. Uma massagem do seu escravo. Fácil. Isso quando a própria terma não oferecia esse serviço. Então, se não tivesse escravos, podia alugar
uma pessoa para fazer massagem. E por fim, uma vez com os poros abertos pela água quente e o vapor, era hora de fechar eles, né? Então, depois de abaixar um pouco a temperatura corporal no tepidário, as pessoas iam para o frigidário, que era uma sala gelada, com piscina de água fria que batia na altura dos ombros. O banho gelado completava toda a experiência e deixava a galera revitalizada para ir para casa e descansar no dia seguinte. Gente, era um ritualzinho, só que várias salas e pessoas todas envolvidas, todo mundo tomando banho junto, né? Isso eu acho uma coisa muito estranha pra gente hoje em dia. Imagina a gente ficar pelado. Era a balada da galera. A balada era tomar banho. Eu achei muito legal que era um evento social mesmo, sabe? Tipo, você ia lá, você fazia sua academia, entendeu? Fazia seu treino, aí depois você ia se banhar e era um banho completo, né? A galera se depilava, fazia barba, cortava cabelo, cortava a unha. Eu fico pensando, porque com certeza isso acontecia, quanta política os patrícios não faziam nesse momento. Porque assim, era uma hora que eles estavam todos juntos, batendo papo, com certeza eles tomavam muitas decisões ali. E eu amei os nomes também, Caldarium, Tepidarium e Frigidarium. E eu também fico imaginando que devia rolar várias coisas, tipo política, devia rolar romance, devia rolar briga. Era o evento. Desde essa época o banho já era tipo parte da cultura das pessoas, assim, de uma forma bem diferente. Que era num ponto que eles tinham, tipo, empresas, não era empresa na época, né, mas, tipo, a terma tinha serviços de massagem, sexo, enfim. Então, era o evento social, achei muito curioso. E imagina, tudo isso, a galera peladona. Bom, acredito que se eu estivesse morando nessa época, ia ser uma parte que eu não ia estranhar, né? Mas hoje em dia, eu ia ficar todo envergonhado. Eu ia ficar com vergonhinha. Eu também. Mas sabe uma coisa que eu achei engraçado? Se você vê né? Que, tem uma banheira, tem não sei o quê, tem as três coisas. Se você for num spa, é mais ou menos isso. Tipo, o banho dos romanos virou um spa, entendeu? Só que hoje a gente vai no spa, a gente faz limpeza de pele, ou a gente vai pra fazer uma coisa no spa e vai embora, né? Naquela época era tipo assim, 5 horas de banho, spa, meditação, massagem no pé, venha você também para o Caldarium de Roma. Porque também não tinha vida noturna, né? Não tinha nada. O que você vai fazer? Você vai pra casa comer e dormir mesmo, porque não tinha TV, não tinha internet. Pra você perder, você não tinha Netflix. Era isso. E lembrando que eu acho que muita gente naquela época não devia ser literada, né? Muita gente não saberia ler. Porque eu acho que é bem provável que os patrícios aprendiam a ler, a elite lia, mas eu acho que nem todo mundo tinha acesso a livros e informação. Então, o negócio era mesmo tomar banho. Bora tomar um banho com a galera. Até porque, né, vamos falar a verdade, rolava algumas coisas ali também, umas brincadeiras bobas e gostosas. Gente, eu derrubei o sabonete. Opa, esse sabonete aqui tá com formato diferente. Gente. Safadezas na Roma Antiga, era assim que fazia. E bom, a gente sabe, né, que na Roma Antiga o LGBT, acho que o T não tanto, mas o L e o G era mais comum. Então, eles deviam fazer altas coisas ali nos horários dos homens, nos horários das mulheres. Então, que pelo que eu tava lendo sobre o assunto quando eu escrevi o roteiro, como que funcionava? Tipo, não era bem visto você assumir um relacionamento oficial, entendeu? Mas assim, era relativamente comum você ter seus amantes. Então, tipo, você casava, você, Juliano, teria casado com uma mulher, mas se você... Você seria meu amante? A gente poderia ser amante. E assim, ter essas relações extraconjugais e nos banhos públicos também tinha, eu acho que tinha aquela coisa, né? O que acontece no banho, fica no banho. A partir dali, cada um segue sua vida. Então, eu acho que essas coisas rolavam, mas rolavam assim,
meio que por baixo dos panos, porque apesar de não ter a Igreja Católica naquela época condenando tão veementemente, eu acho que as pessoas também... Enfim, era uma relação meio dúbia, né? Tipo, a gente sabe o que acontece, mas não é oficial. Ah, mas com certeza devia rolar. Banheirão deveria rolar. Literalmente, né? Era um banheirão. Aquilo ali que todo mundo fazia de tudo. Mas imagina se, tipo, tinha um dia que você só queria tomar seu banhinho. E daí você tava lá e do nada você olha pro lado, tem um vucu-vucu, você olha pro lado, tem outro vucu-vucu. Ah, gente, que perturbação. Deixa o meu cu em paz, sabe? Ah, mas eu acho que devia ser uma coisa assim meio... Acho que eles deviam ir pra um cantinho, ou fazer uma coisa mais... Devia rolar umas coisas assim com toda certeza. Imagine se lá você vai com seus parentes. Não tem condições de você fazer o negócio. Gente, dá uma licencinha aqui, eu vou procurar um sabonete. A gente sabe que na Europa Ocidental os banhos nessa época era uma coisa relativamente comum, só que isso mudou. Na Idade Média, quem mandava era a Igreja Católica. Ela transformou a visão que a sociedade tinha com o corpo e a nudez. O Papa Gregório I chegou a dizer que o corpo era algo abominável. Então o corpo humano foi associado à tentação. A nudez foi condenada e o banho era visto como um ato de luxúria. Fora isso, a igreja considerava que a sensação de mal-estar que estar sujo causava era uma forma de autopenitência pelos pecados. Então, nos monastérios, os religiosos tomavam banho cerca de 3 vezes, segura essa, ao ano. E a população seguia essa lógica, preferindo tomar banho entre maio e junho, que é quando o tempo começa a esquentar na Europa e fica mais fácil entrar na água. E tem um bônus para vocês aqui. Sabia que esse era o motivo que maio é considerado o mês das noivas? Com o tempo mais ameno, as donzelas se banhavam e aproveitavam que estavam limpinhas ou menos sujas para se casar, né? Então várias cerimônias rolavam nesse mês. Assim, vou dar um asterisco aqui, nojinho. Tomar banho entre maio e junho. Que isso, galera? Que é isso? Imagina a craca dessas pessoas. Mais uma vez, a igreja... Desculpa pessoas que estão escutando que são religiosas, tá? Mas eu tô falando da igreja dessa época. Que perturbação, sabe, dona igreja? Pelo amor de Deus, deixa as pessoas tomar seus banhinhos. Tem que ficar sujo, gente. Devia chegar num tempo que a pele deveria doer de sujeira, de tanta coisa, de craca. A penitência foi ao contrário. Imagina o bumbum fedido. Os polenguinhos que devia se formar. Os polenguinhos. Ai, gente. As coisas embaixo do sovaco. Nossa, imagina ficar de julho, passar... Você toma banho em junho, aí você passa o resto do ano inteiro sujo. Gente, como que fica? A pessoa que trabalhava. Você vai dormir sujo. Tudo devia ficar sujo. As suas roupas, a roupa de cama, a casa. Devia feder. A cidade devia feder. Fora que nessa época não tinha muito saneamento básico, né? Então a galera jogava os excrementos na rua. Então além do cheiro de fedor, de sujeira de meses acumulada ali, ainda tinha cocô e xixi na rua, né? As pessoas não estão vendo, mas eu e o Luigi aqui na câmera, a gente estava sofrendo. Quando eu falando do cocô na rua. Nossa senhora, imagina. Não, imagina, ia ter respingo em você. Ai, rato, ui. Eu não consigo ficar um dia sem tomar banho. Não consigo. Tem gente que fica, eu não sei como. Eu me sinto mal, eu me sinto sujo. Imagina ficar meses. O passado, eu sempre falo, o passado não é tão legal quanto a gente pensa. Assim, é bom a gente olhar pra frente, pro futuro, pra gente melhorar a nossa vida. Mas se você acha que a coisa estava suja na Idade Média, você não perde por esperar pelo século XVI. Nos anos de 1500, vamos lá dos anos 1500, Brasil estava lá, assim, chegamos no Brasil, não era nem Brasil ainda, era, né? E dos médicos dessa época, vocês estão sentados?
Eu espero que estejam sentados. Eles concluíram que a água era responsável por amolecer o corpo e abrir os poros, fazendo com que a pele absorvesse os males que causavam as doenças. Ou seja, eles basicamente colocaram a culpa de todas as pestes que eles enfrentavam no banho, sendo que era justamente a imundície que propiciava todas essas pestes. Eles ainda falavam que a água prejudicava a vista e provocava dores e catarro. Médicos, eu tenho algum médico escutando, pelo amor de Deus. O que aconteceu no século XVI? Gente, esses hábitos foram tão assimilados que a própria nobreza se orgulhava de ser suja. Sim, vocês não escutaram errado. O rei Luís XIV da França só tomava banho por ordens médicas. E Napoleão Bonaparte, uma vez quando estava voltando de viagem, mandou uma mensagem à sua esposa Josefina que dizia: retorno amanhã a Paris, não se lave. Acredito que ele estava com saudade do futunzinho da sua amada Josefina. Mandou um zap falando: amor, quero sentir seu cheiro. Não tome banho. Que delicinha. Eu amo o seu cheiro de CC, Josefina. Tudo isso em francês, tá? A gente puder ficar chique. Bom, nesse contexto, vocês já imaginam o choque que foi para os portugueses quando chegaram aqui no Brasil e viram que o povo nativo se banhava direto, mergulhava várias vezes por dia nos rios, cortava o cabelo, se depilavam. O Pero Vaz de Caminha, o escrivão que acompanhou a expedição, escreveu na carta que mandou a coroa portuguesa descrevendo os indígenas como sendo tão limpos, tão gordos e tão formosos que não podem ser mais. Muitos dos colonos portugueses que vieram para o Brasil acabaram aderindo aos hábitos de banho dos indígenas. Mas a corte portuguesa, não. Essa relutou, vários membros chegavam a passar semanas com a mesma camisa. Ai, mas eu tô achando muito nojento essa história deles não tomarem banho. Ai, gente. Foram tudo ao contrário, né? Eles falam assim, tomar banho faz mal. Não, gente. Que ideia. Mais uma vez, os indígenas nos salvando desses costumes doidos. Gente, que ideia. Quem teve essa ideia? Que banho fazia mal? Como assim? O Papa Gregório I. Os médicos da Igreja Católica. Os gregos antigos se revirando nas tumbas deles, ouvindo isso, né? Nossa, quantos e quantos anos criando uma mitologia que associava a saúde e a higiene para chegar os médicos do século XVI e falar... E tudo bem fazer sexo no banho, gente. Né? É bom também, é gostoso. O que esse cara tá querendo aí? É saudável. Vamos ser felizes, gente. Eu acho que, assim, Idade Média, ela trouxe várias coisas que até hoje a gente sofre, né? Com umas coisinhas que debutaram na Idade Média. Eu não gosto da Idade Média. Eu sou uma pessoa que fala assim, tem muita ideia ali que não funciona, muita ideia que não deu muito certo. A gente tava indo bem, aí desatou. Desgringolou a coisa. Esse é o papo para outra história. Um dia a gente conta a história da Idade Média pra vocês entenderem o que aconteceu na Idade Média. Tá? Acho uma boa ideia. O que aconteceu na Idade Média? Não, eu fiquei chocado que eles tem umas pessoas que ficavam com a mesma roupa. Eles não deviam nem tirar. Imagina, a parada devia ficar dura, assim, ó, na pele. Porque assim, se você fosse patricinha, você tinha roupas, né? Mas imagina uma pessoa que é pobre e que tem uma quantidade bem limitada de roupas. Por mais que você trocasse, uma hora iam ficar todas sujas, entendeu? E aí você, beleza, eu vou lavar. Só que daí você lava e veste a roupa quando você tá sujo. Não faz muito sentido. Outra coisa, nessa época já existia escravidão, já existia tráfico de escravos, e eu tenho certeza, a gente voltou no assunto dark de escravidão, mas é porque não tem como a gente tirar a escravidão da história. Essa coisa aconteceu, pessoas eram escravizadas. E pensa, as pessoas não deviam cuidar dos escravos, não deviam dar roupas novas e fazer eles tomarem banho, nem nada. Então, imagina... Se nem eles mesmos tomavam... Exato, imagina como era difícil a vida e conviver socialmente nessa época. Exato. Nossa, devia ser Não, futum do mal e CC e bafo devia ser normal. O cheiro bom eles iam estranhar.
Não é por menos que a expectativa de vida deles devia ser muito menor que atualmente. Eu acho que era o quê? Uns 50 anos? Eu acho que 50 era muito. Pelo que eu lembro, tinham casos que eram de 30 e poucos anos, era a expectativa de vida de uma pessoa. Não, e também, né, tipo, pegou uma gripe, já era. Qualquer doença, né? Teu corpo já tá em decomposição natural por conta da falta de banho. Imagina com a gripe ali. Você já tá se decompondo vivo. Não, e outra, mais um asterisco aí. Gente, mulheres que sabiam chás, que sabiam coisas medicinais, eram consideradas bruxas e queimadas. Então, assim, provavelmente se tinha uma gripinha, não tinha, toma um chá de própolis, toma um chá de camomila, não tinha essa. Se você fizer um chá, você é uma bruxa. Então, gente, desculpa, Idade Média é uma péssima época. Não, eles achavam que se você ficou doente, é porque você mereceu, isso é um castigo de Deus. Então, quando você fazia um chá que atenuava os seus sintomas, por exemplo, você está desfazendo a vontade de Deus. Então você, obviamente, só pode estar associado ao demônio. Você é uma bruxa. Gente, eram umas coisas desse nível, assim. De verdade, era assim mesmo. Daí você ficava doente, gripado, com um ranho escorrendo pela cara e você não podia lavar. Não, e eles achavam que isso era o quê? Culpa da água. Porque lembra que eles achavam que a água dava catarro? E você passava a doença para outras pessoas, se a doença fosse transmissível. Bom, a peste negra tá aí, né? Matou quantos milhões de pessoas na Idade Média. Gente, tomem banho. Resumindo isso, tomem banho, né? Nosso episódio de hoje é literalmente para avisar vocês, tomem banho. É tudo uma grande campanha em favor do banho. Não, porque a gente já tá num nível de as pessoas questionando a vacina, questionando se a Terra é plana. Daqui a pouco vem os anti-banho. Daqui a pouco vem Eu tô esperando a virada dessa curva aí. Mas vocês não lembram daquela celebridade? Tem umas celebridades aí, o Tom Cruise. Alguém que falava que não tomava banho. Já tem. Pois é, surgiu esse assunto aí. Ai, é verdade. Calma, eu vou até pesquisar. Famosos que não tomam banho. Google pesquisar. Olha, a Mila Kunis, o Brad Pitt, Ashton Kutcher, eles são tudo dessa coisa dos craca. A Kristen Bell e o Dax Sharper questionaram, esse casalzinho questionou que eles não tomam banho todo dia. Eles só tomam banho quando sentem que precisam, aparentemente. O Jake Gyllenhaal, ainda bem que Taylor deixou ele. Em entrevista à Vanity Fair, o Jake falou que se havia algo revelador em seu ritual do banho, ele falou assim: sempre fico perplexo com o fato de que as buchas vêm da natureza. Elas parecem ter sido feitas em uma fábrica, mas, na verdade, não é verdade. Desde que eu era jovem, isso me surpreendia. Cada vez mais eu acho que o banho é menos necessário às vezes. Amigo, não. Mas eu não entendi a ideia dele, porque ele achava que era feito pelo ser humano, só que ele descobriu que era natural. E aí ele não toma banho? Eu falei, mas não entendi. Ele fez um complexo. Amigo. Essas pessoas que não são adeptas ao banho diário, por quê? Eu quero saber. Não quero, não. Segundo o que eu sei de coisas médicas, a única coisa que eu sei é se você vai tomar banho diariamente, não toma banho muito quente. Porque a tua pele pode ficar ressecada mais fácil. Mas assim, gente, banho diário eu acho essencial. Eu não... bate 12 horas, o Luigi já tá assim. Minha mão, meu subaqueira, eu já quero... Nossa, principalmente no verão. No verão, se deixar, eu tomo no mínimo 2 banhos por dia. No inverno, é socialmente aceitável se tomar 1 banho por dia. No verão, não. No verão, no mínimo 2, gente. Mas mesmo assim, você andou, você fez exercício, você trabalhou, você fez coisas, você se sujou. Então tome seu banhinho. Fique cheirosinho. Gente, você fez xixi, você fez cocô, você tá sujo. Você tá com coliformes fecais, coliformes xixizais. Tem que tomar um banho. A partir do século XIX, a conscientização sobre a importância da higiene começou a atingir as grandes massas, ainda bem.
Além disso, pelo século seguinte, as condições de saneamento básico e distribuição de água foram melhorando progressivamente, até que o banho fosse normalizado. Mas, mesmo assim, povos de países diferentes ainda encaram o banho de formas diferentes. O Brasil é o país que mais toma banho por semana. Aqui a gente prefere o chuveiro e são, em média, 8 banhos por semana. A Austrália é bem parecida com o Brasil, tanto em clima quanto nos hábitos de banho. Lá a média é 1 banho por dia, às vezes 2. Bom, já nos Estados Unidos, a média difere pelo gênero. Os homens tomam cerca de 7 banhos por semana e as mulheres 6, que não é muito diferente do nosso. É um ou outro banho ali que você não toma à noite ou de manhãzinha quando você vai sair. Tá aceitável. No Reino Unido, a média é de 6 banhos por semana. Ou seja, tem dias que eles passam sem se lavar mesmo. Uma curiosidade a mais, os ingleses tendem a tomar mais banho de banheira do que de chuveiro. Na Alemanha, eles tomam em média 5 banhos por semana. Vocês estão vendo que tá diminuindo, né, gente? A partir de agora, a coisa começou a ficar complicada já. Já não consigo... Os 5 banhos por semana, eu já não... Tem 2 dias ali que não tomo, né? Ah, e outra coisa... eles não curtem tanto sabonete em barra, sabia? Na hora de se lavar, eles gostam mais do sabonete líquido. Faz sentido, você põe na esponjinha, tudo certo. Eu acho que é a opção, líquido de barra, aí tá tudo tranquilo. Contanto que use sabonete, pessoal, não interessa se é líquido, se é em barra, tome seu banho. Mas só 5 vezes? Poxa, né, galera? Vamos se esforçar um pouquinho mais. Na Índia, país que também pode ser considerado mais quente, a média é de 1 banho por dia, sendo que eles também preferem banho de banheira. Quando a temperatura sobe, a tendência é tomar 2 banhos por dia, Índia limpinhos. Na China, é média de 5 banhos por semana, a mesma da Alemanha. Ou seja, eles pulam ali um dia aqui, um dia lá, mas na China o fato curioso é que eles preferem se banhar em banheiros públicos do que em casa. Então a gente tem outros rolês ali. O banho público já é mais aceitável. No Japão, a média sobe para 6 banhos por semana. Os japoneses adoram a banheira e quando usam chuveiro não é como o nosso. Na verdade, é bem comum usar uma espécie de ducha removível. Ela fica presa à parede, como se fosse o nosso chuveirinho aqui do Brasil. Aí, para se enxaguar, eles tiram ela da parede, ligam a água e passam a ducha pelo corpo todo. Outra coisa interessante sobre o banho japonês é que eles adoram se banhar em fontes de águas termais. Eles levam muito em consideração as propriedades terapêuticas naturais dessas fontes de água, que ainda por cima são muitas vezes quentinhas. E os franceses? Aquela pergunta, tomam ou não tomam banho? Bom, segundo uma pesquisa do IFOP, que é o Instituto de Opinião e Marketing da França, 25% dos franceses não tomam banho todos os dias. Além da questão histórica, isso tem a ver com a arquitetura francesa. Durante muito tempo, os apartamentos não eram projetados com banheiros e chuveiros particulares, sem falar no acesso à água. Então, tomar banho não era tão simples assim. Hoje a cultura está mudando aos pouquinhos, ainda que nós, brasileiros, damos uma estranhada nos hábitos de higiene dos franceses. Gente, 25% da população não toma banho todo dia, pelo amor de Deus. Difícil. Olha, eu só quero vir aqui novamente agradecer a cultura indígena que trouxe tantas coisas boas pro Brasil e a gente não leva em consideração. O banho sendo uma delas. Obrigado, né? Eu, inclusive, quero colocar um adendo. Se vocês querem saber mais sobre os indígenas, a gente já fez um podcast sobre os povos indígenas antes da colonização. E a gente fala também um pouquinho sobre como isso se dá hoje em dia, né? Mas assim, povos indígenas, muito obrigado pela sua cultura. Exatamente. Nossa, eu fiquei chocado o quão difere o banho no mundo. Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, a média difere por gênero. Os homens tomam mais banho que as mulheres. Eu achava que fosse o contrário, sabia? Eu achava que as mulheres tomavam mais banho que os homens. Eu acho que isso pode ser por conta do cabelo. Porque é difícil, quando você tem cabelo comprido, mulher vai saber disso, ou homens que têm cabelo comprido também. É difícil, porque assim, quando você molha uma cabeleira, assim, comprida, grande, pra você secar é outro
outro rolê, você tem que ter tempo, você tem que pentear, você tem que ter um cuidado, né? Então eu acho que, assim, eu consigo dar uma colher de chá pra elas nesse ponto, porque não deve ser muito fácil. Vocês lembram de uma matéria do BuzzFeed? Faz anos já, mas eu nunca vou me esquecer dela porque ela foi muito bombástica pra mim. Que foi, eles pegaram uma galera dos Estados Unidos, se eu não me engano, falando, assim, mulheres falando, descobri que meu marido ou meu namorado não lava o cu. E aí, tipo, porque aí os caras ficavam se defendendo porque, eu não vou lavar meu cu, porque não tem por que lavar o cu. Gente. Eu lembro disso. Inclusive, eu acho que nessa matéria tinha sobre homens que não se limpavam depois de fazer cocô, até. Também lembro disso, que eles não se limpavam depois de fazer cocô. Porque eles não queriam encostar no cu. Nossa, eu lembro de um relato de uma moça que ela falou que ela descobriu isso da pior maneira possível. Disse que ela foi trocar os lençóis de cama e ela viu ali uma mancha de cocô. E ela foi perguntar pro namorado ou marido, não me lembro, o que era aquilo. Ele falou o que era. Ela falou, mas como assim? E aí ele perguntou, como assim o quê? E aí que ela ficou sabendo que ele não se lavava, que ele não se limpava, porque, sei lá, qualquer ideia dessas pessoas, mas, tipo, não se limpava, tipo, como se o homem não precisasse limpar o cu, porque, sei lá. Deve ser uma coisa bem machista, assim, tipo, se tá limpando é porque espera visita, sabe, uma coisa meio... É bem machista, né? E quando você falou, ela descobriu da pior maneira possível, eu pensei, ela fez um fio terra e o fio terra saiu com um creminho ali. Mas, gente... Não, eu pensei assim, dá pra pensar em várias maneiras horríveis de descobrir isso e todas são péssimas. Eu acho que não existe uma pior. Eu acho que você descobrir que o seu marido, namorado, não lava a bunda é um fato muito chocante. É um fato assim que... Gente, pelo amor de Deus! Não, seu relacionamento foi uma mentira. É um fato pra se rever a relação. É um fato que você deve se questionar se você deve permanecer nessa relação, sinceramente. Porque vai chegar uma hora que aquela pessoa só vai feder merda. E imagina se você tem filhos com essa pessoa, e daí ele vai passar pros seus filhos que você não deve lavar o cu. Não, isso é uma coisa que eu sempre penso. Assim, as pessoas que criam essas ignorâncias e criam essas ideias que, tipo, não fazem muito sentido, essas pessoas, elas falam pras outras, né? Elas passam essa informação, seja pro filho, seja pro vizinho, seja pra alguém. Gente, pelo amor de Deus, lavem a bunda. Lavem. Não, pessoas com pênis, lavem não só a bunda, mas lavem isso também, porque eu lembrei de uma pesquisa que eu vi há um tempo, e eu fui aqui rapidinho dar uma checada no Google, e saiu no site Hypeness uma matéria sobre uma campanha pedindo para que os homens lavassem o pênis. Porque, olha só, vou ler só o primeiro parágrafo. O câncer de pênis faz com que cerca de 1,6 mil homens tenham que amputar o órgão genital no Brasil por ano. E um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença é a má higiene íntima, ou seja, homens que não têm o hábito de lavar o pênis. Vamos lá. Tirem o polenguinho. Pelo amor de Deus. Que horror. Não, é uma parada muito fedida, muito feia. E eu sei, a gente tá entrando numa coisa muito íntima nesse podcast, mas é porque, galera, lavem o pinto. Não, tem homem que perde o membro. Gente, pelo amor de Deus. Assim, não é difícil. A cultura brasileira fala que a gente toma banho 2 vezes por dia. O que aconteceu? Onde que ele foi? Né? Claro que a gente tem que levantar uma questão que existem muitas pessoas em vulnerabilidade, que não têm acesso a essas coisas. A gente levanta uma bandeira mais realista disso, a gente pode ver as coisas. Porém, é preocupante. Né? Isso não pode acontecer, gente. As pessoas não podem ter que amputar o pênis porque não lava. É 2022, gente. A gente tem informação de tudo. Se você tem o privilégio de ter uma água encanada e um banhinho, tome este banho e lave tudo. Gente, eu vou falar uma coisa sobre todos esses fatos que a gente falou. Tomar banho é uma coisa bem mais nojenta do que eu tava pensando. Porque, assim,
Tem pessoas que se lavam bem? Tem os romanos, tem os brasileiros, os australianos, né? Os indianos. Aí tem, assim, os franceses, que tem os famosos que acham que não precisa tomar banho. Gente, vamos não fazer um movimento anti-banho? Vamos tomar banho? Vamos limpar a pele, limpar todo esse corpinho, seu cabelinho? É literalmente o mínimo que você faz pela sua saúde. É tipo isso, escovar o dente, sabe? No fim, esse podcast foi um grande apelo. Foi, a gente começou tipo assim, gente, vamos falar de banho, a gente terminou assim, pelo amor de Deus, tomem banho! Gente, eu acho que essa campanha em favor do banho deve ser a única que o Arthur Aguiar pode ser modelo, pode ser contratado pra fazer o publi, porque ele já revelou que ele lava muito bem as suas partes no BBB. Como é que é, Luigi, que ele faz? O vácuo. Esse vídeo é ótimo. Sério, eu vou falar. O Arthur Aguiar, ele tem suas divisões, né, no Big Brother. Tem gente que topou, tem gente que não topou o discurso dele, diferente. Mas esta frase do Arthur Aguiar, ensinando como se toma banho, ela tem que ser, assim, espalhada pro mundo inteiro. Ele tá certo. Isso é um exemplo. Se limpa inteiro, tudo, faz esfrega. Não tem problema. Mano, eu lavo a bunda de verdade. Não é esse negócio de passar rapidinho, não. Eu quero ficar com a minha bunda fedendo, porra. Saca. Tem, saca. Até ficar o bagulho cheiroso, tá ligado? Gente, vamos pros meus links? Ai, sim, chegou essa hora quentinha. Eu acho que hoje é uma hora molhada. Mas assim, se você chegou até aqui, não parou o podcast pra falar assim, o que está acontecendo que as pessoas não tomam banho, a gente vai falar sobre o banho no cinema. Né? Você já parou pra pensar nisso no banho no cinema? Eu vou falar uma coisa assim, segundo, tomar banho no cinema, assim, no filmes e audiovisual, na arte, é arriscado, tá? Porque assim, 9 em cada 10 vezes, ou alguma coisa acontece pra interromper teu banho, ou você morre. Isso acontece isso, tomando banho. É verdade. Todo filme... Só aqueles momentos de Patrícia que tem, por exemplo, Sex and City, ela tomando banho, tirando isso, é sempre algo acontece. Exato, porque assim, a única razão pra mostrar alguém tomando banho, né, no cinema, que é uma coisa tão normal que a gente faz isso o tempo inteiro, não precisa ver alguém tomando banho, alguma coisa narrativamente importante vai acontecer durante o banho. Né? A não ser que seja fanservice, pra você ver o ator ali nudinho, a atriz ali só na espuminha, aí, né. Mas o banho, ele é ligado à vulnerabilidade de estar pelado, né. Muitas vezes você tá sozinho nos próprios pensamentos, são cenas mais íntimas, que escutam muito o personagem. Normalmente isso acontece durante o banho, porque a simbologia do banho hoje em dia é isso, né? Você vai sozinho para o seu banho, você tira toda a sua roupa, toda a sua caricatura do dia, você tá só você com você ali. Então, muitas vezes acontece isso, os roteiristas escolhem esse momento para ser uma coisa mais íntima. Eu separei aqui algumas cenas de banho muito icônicas, que a gente pensa, nossa, cenas de banho icônicas? Tem várias. Eu acho que a cena de banho mais icônica de todos os tempos foi em 1960, com o clássico do Alfred Hitchcock, Psicose, né? Que, pra quem não sabe, quem não viveu, foi o filme que criou o tan, 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 antes da morte. Então, só pra você saber, a história é mais ou menos assim. Tem uma secretária de Phoenix, no Arizona, ela desvia $40 mil de um cliente, do seu empregador, ela foge e se hospeda num hotel remoto administrado por um jovem que está sob o domínio de sua mãe. A Marion Crane, que é essa mulher, essa secretária, ela é morta no chuveiro. Eu acho que é aquela cena mais icônica. A trilha sonora também ajuda muito. Aquela cena que ela tá tomando banho, de repente vem a faca, faz o berro, e vem a faca, volta a faca, vem a faca, e volta a faca. E uma coisa que é engraçada, que nessa época ainda não era comum você fazer cenas de... Isso era um filme de terror, o Hitchcock ele é um diretor de terror,
Mas nessa época, no começo dos anos 60, ainda não era comum ter cenas gore, ter cenas explícitas de violência. Então, se você reassistir esse filme, você vai ver que ela não leva nenhuma facada. A faca só vai e volta, você olha pro chão, tem sangue. Só que você não sabe que é preto e branco, então tem uma coisa escura ali. E é muito engraçado que esse filme causou muito alvoroço por causa dessa cena, porque as pessoas ficavam muito ansiosas com aquela música, e ela tava no banho pelada, e alguém matou ela. E até hoje a gente tem esse medo. Tá? Desde 1960, o Alfred Hitchcock colocou isso na cabeça das pessoas, e até hoje a gente sempre pensa, vai vir um assassino pra me matar, por culpa dele. Tá? Então a gente já viu que tomar banho criou uma fobia de morrer no banho. É difícil, gente. Tomar banho no cinema, se você for contratado e tiver uma cena, se vai ser ator, vai ter uma cena de banho, é bem provável que você vai morrer. Ou alguma coisa bem hard vai acontecer. Mas nem sempre é assim. Em 1990, saiu Uma Linda Mulher, Pretty Woman. Incrível, com a Julia Roberts, o Richard Gere. É lindo. Então, tem uma cena que ela tá tomando banho. E o Edward Lewis, o Richard Gere, né, que contracena com ela, tava numa ligação de trabalho, e ela tá lá, assim, curtindão, e ela recebe a proposta de trabalho no banho. E nessa ligação, ele tem uma proposta de trabalho que ele precisa sair, e ele oferece $4.000 pra ela. E aí eles fecham o deal, o negócio deles ali, e é ali que basicamente começa a história de romance deles. Então, porque ela tá vulnerável, ela tá pelada, ela tá sem a maquiagem. Se vocês não sabem, ela começa a história como uma prostituta. E aí ela tá ali nua, totalmente vulnerável pra ele. E ele faz e ela aceita. Quer dizer assim, ele gosta dela como pessoa e não dela como prostituta. É um filme muito bonito. Olha só, uma analogia que eu nunca tinha parado realmente. É pra mostrar que ali ela tá sem nenhum tipo de filtro ou de algum tipo de máscara, né? Ela está nua. Exato. É bonito. Então tem cenas bonitas, mas é uma coisa importante, porque o filme gira em torno desse deal deles, e aí eles se apaixonam. É tudo bonitinho. Outra coisa que eu queria dar um asterisco, eles fecharam o negócio deles ali em $3.000. De 1990, né? Hoje seriam $6.800. Pra passar, acho que 3 dias ou uma semana. Tem que dar uma olhada ali no filme, mas eles fazem isso, gente. Eu acho bem legal. Outra cena, mas essa cena não é muito legal de banheiro. De volta, a gente volta pra uma coisa meio dark. Cisne Negro, em 2010, com a Natalie Portman, do Darren Aronofsky. É uma dançarina comprometida. Ela tá lutando para manter a sanidade mental depois de ganhar um papel principal em O Lago dos Cisnes. É um filme que lida muito com toda a saúde mental e toda a questão da pressão. E tem uma cena, não sei se vocês se lembram, que ela tá tomando banho, ela se afunda e ela tem uma dissociação. Então ela começa a ver sangue pingando na banheira. Ela levanta, não tem sangue nenhum. Só que ela olha no espelho, olha para trás e ela tá com a marca de cortado nas costas. Então, ali também, ela tá sozinha no momento dela, e nem sozinha, mais vulnerável, ela tem paz, porque ela tá pensando em toda aquela questão e como ela precisa ser perfeita pro Lago dos Cisnes. Também tem essa associação de tipo assim, ela está totalmente vulnerável. E, bom, tem mais 3 cenas incríveis de banho. A primeira, que eu queria falar pra vocês depois de todas essas, que é icônica, mas não tem muito a ver com vulnerabilidade, tem também, mas não é muito a ver, é de Jogos Mortais. O primeiro Jogos Mortais, eles acordam no banheiro, né, presos num banheiro. Só que aí, como o banheiro tá sujo, tá não sei o que, ele liga muito essa questão da higiene, né, de você estar num ambiente totalmente hostil pra você, e não é confortável. Você tá preso ali, tem literalmente um cara morto no banheiro. Então, você pode ver que sempre o banheiro tá envolvido com morte, tá envolvido com uma coisa hardcore. Tem outra cena incrível, anos 90 também, de Esqueceram de Mim. Logo depois que o Kevin tá sozinho, que ele descobre que ele ficou sozinho, ele vai pro banheiro dos pais, ele faz a barba,
E passa o desodorante do pai, e aí ele vai passar o pós-barba, coloca na cara e ele grita na frente do espelho. Não sei se vocês lembram dessa cena, que ele põe a mãozinha aqui e faz icônica. Também é para mostrar que ele tá vulnerável no banheiro, sozinho no banheiro, e só que ele quer ser um adulto, porque ele tá agindo como um adulto e ele é uma criança. Isso diz muito da mentalidade dele no filme todo. E uma cena que eu acho incrível, só que essa é de 2017, é de It, capítulo 1, que é a Beverly. Que ela... Eu vou contar spoiler, gente, me desculpa. Se vocês não assistiram It até agora, tá na hora de assistir, já faz um tempo. A Beverly chega em casa, que é a menina, a única menina do grupo. Ela chega em casa, se tranca no banheiro com medo do pai abusivo. Ela escuta alguma coisa na pia chamando por ela. Aí ela pega uma trena, abre a trena e vai colocando devagarinho lá no ralo do banheiro. E ela tá tipo assim, meu Deus, o que vai chegar ali, meu Deus. E aí começa a espirrar sangue pra todo lado. E o banheiro inteiro fica lavado de sangue. E isso tem muitos signos aí sobre a primeira menstruação da Beverly, porque ela é uma criança. E ela se assusta muito com a quantidade de sangue que sai da pia. E é mais ou menos uma ligação disso. Além do medo dela estar sozinha com o pai abusivo, como ela não tem com quem falar, todo aquele sangue sai e ela não sabe o que fazer. Então ela tem uma cena que ela está sentada no banheiro inteiro de sangue. É bem, assim, simbólico. Eu acho que é uma coisa nova que a gente tá vendo nos filmes, que a gente não fala sobre isso, né? Não se falava sobre menstruação nos filmes. E hoje lidaram, num filme de terror, mas lidaram com um dos medos de uma menina crescendo, que é a primeira menstruação. Eu achei um símbolo bem legal, que também tá no banheiro, ela tá sozinha, mostra a vulnerabilidade dela, entre ela e o corpo dela. Assim, acho incrível todas as cenas de banheiro. Se você tá assistindo um filme e vem uma cena de banheiro, vem aí. Presta atenção que alguma coisa importante vai acontecer. Sabe uma cena de banheiro e que envolve banho que me ocorreu agora? A cena da Ellie tomando banho e nasce uma estrela, que o personagem do Bradley Cooper vem meio que confrontando ela, tendo ciúme da carreira dela, e ela dá aquela surtada, tipo o que você tá falando, sabe? Ele desdenha do trabalho dela, né? E ela ali no banho fica puta e eles brigam feio. Vocês lembram dessa cena? Então é uma cena bem forte, né? Lembro. É engraçado que esses signos, quando a gente fala nesses signos no cinema, a gente tem que levar em consideração tudo que a gente já viveu de ser humano, né? Então você vê que o banho ele foi de uma coisa pública para uma coisa proibida para vulnerabilidade. Então hoje o banho é muito mais ligado a essa questão de cuidado pessoal, do seu momento íntimo. Até a gente toma banho escutando as músicas que a gente gosta, coloca a musiquinha que a gente quer, abaixa a luz. Então tem tudo meio que a ver com isso. O cinema ele reflete muito o que a gente vive na vida, né? É isso que eu gosto de analisar cinema. E vocês já tiveram alguma epifania no banho? Alguma coisa muito assim, tipo, nossa, estou sozinho e clique? Eu sou uma pessoa muito criativa no banho. Nossa, eu roteirizo as coisas no banho às vezes. Eu tenho ideia no banho, às vezes eu não sei porquê, mas eu sou uma pessoa muito criativa no banho. Eu sempre tenho ideia nova e tal, daí eu saio e eu tenho que anotar, porque senão eu vou esquecer. Mas eu amo às vezes tomar banho porque é isso. Preciso de uma ajuda. Venha água, me ajude. É engraçado, né? Porque a gente tá sozinho com nossos próprios pensamentos. A gente não precisa falar com ninguém, né? A não ser que você esteja tomando banho com alguém. Isso aqui daí não é outra história, né? Nossa, gente, quem nunca precisou daquela chorada, sabe? Deixar extravasar, e aí você vai o quê? No banho. Você vai no banho chorar. E a gente se sente mais vulnerável, né? Porque a gente usa a roupa, muitas vezes, pra dar um up. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu vou pôr uma roupa legal porque eu vou sair e quero me sentir bem. Quando você tá sozinho no banho, você não tem nada escondendo, entendeu? Você olha pro espelho, é você e você ali. E eu acho que daí cabe a cada um de nós fazer desse momento um momento bom de se autoconhecer, se cuidar, porque não deixa de ser autocuidado, a gente sabe, né, como a gente vê ao longo da história como o banho previne doenças, como o banho faz bem, então não deixa de ser um autocuidado também, né? Bom, se eu tivesse que reunir
Uma coisa que eu aprendi nesse podcast, que eu não sabia agora sei, é pessoas tomem banho, tá? Pelo amor de Deus. Eu descobri que vocês não tomam banho. E vocês têm que tomar banho. Tá? Se você tá ouvindo aqui e você não tomou banho faz mais de 12 horas, repense, tá? Vá no banheiro, dá uma lavadinha no rosto, veja se você não quer lavar ali do resto do corpo ali inteiro. Por favor, gente, se cuidem. Eu acho que de tudo, o que eu mais gostei foram duas coisas. Eu adorei saber da deusa Ígia, porque assim, eu sou louco da mitologia grega, né? Então, eu adorei saber dessa informação. E eu gostei muito do todos os processinhos do banho romano antigo. Eu achei muito interessante que eles se dedicavam um tempo a se exercitar, aí o banho era todo pensadinho, tipo, vamos abrir os poros, aí a gente vai se limpar, e a gente vai esperar um pouquinho para não ter um choque térmico e ficar doente, depois a gente vai lá e vai fechar os poros. Eu achei muito interessante, eu acho que foi uma das minhas partes favoritas do podcast de hoje. Eu também, eu amei os banheirões da Grécia e da Roma. Mas não nesse sentido, mas também, mas enfim, que era um evento social, o banho. Eu achei isso muito curioso, muito legal. Bom, queria agradecer muito o Mozão, Dan, nosso roteirista, editor, por mais uma participação. Eu vou agradecer, mas já sabendo que você volta no futuro, porque, né, está aí, vai participar do Me Diga Mais Vezes. Então, muito obrigado. Será que eu deixo vocês sentindo um pouco de saudade? Vou pensar aqui. Então, pode falar suas redes sociais, caso queira. Minhas redes sociais estão na descrição. Pessoal, olha a descrição. Lá tem vários links também para vocês irem mais a fundo nos assuntos, né? E minhas redes sociais são @dan_fantinelli com um L só no Instagram e Daniel Fantinelli no TikTok. As minhas redes sociais estão todas com o mesmo @. É Luigi Malucelli é Luigi Malucelli com 2 L's no final, gente. Me procurem lá, entra no link. A gente colocou o link das cenas que eu conversei aqui do banho. É legal dar uma review, mas assistam os filmes inteiros, não só a cena. Vale muito a pena. Esses filmes são muito fáceis de encontrar. Tá em todo lugar, todo streaming tem. Eu sou @JulianoJRG no Twitter e no TikTok e @JulianoJJ no Instagram. Também devo unificar as minhas redes no futuro, mas... Enfim, um passo de cada vez. Se eu já unifiquei, tá ali na descrição. Enfim. Ah, gente, novidade. Agora o Me Diga Algo tá no TikTok também, hein? Nossa, verdade! Sigam a gente no TikTok. A gente tem feito montagens com as partes do podcast. Então, se você quer dar uma olhadinha, ou a gente às vezes vai postar também umas curiosidades extra, vai lá dar uma olhadinha, compartilha, assim como esse episódio. E, por favor, vá tomar banho, porque eu fiquei com muita vontade de tomar banho agora. Vou terminar esse podcast, vou tomar o meu banho. Vou sair daqui e vou fazer o ritual inteiro dos romanos. Eu vou tomar banho quente, depois tomar banho frio e vou jogar futebol pelado. Porque é o que eles faziam. O Luigi tá bem empolgado hoje. Tô empolgado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Beijos!